Boa noite! É uma alegria estar aqui nesta quinta-feira à noite. Hoje, quinta-feira, 17 de dezembro, novamente com companhias especialíssimas, né? Para bater um papo, bater uma bolinha, né? Para bater aí na trave. Meus queridos amigos da época de Instituto Concórdia de São Paulo, quero apresentar a vocês os pastores Hélio Brown e Ailton Miller, que eu vou dar a palavra aí para eles se apresentarem também. Então, quero passar aí a palavra, então, primeiro para o pastor Hélio, para dar aí a sua palavra inicial. Boa noite a todos, nossos amigos, nossos irmãos que acompanham aqui nesse bate-papo. E obrigado, Bender, pelo convite. Né? Uma alegria poder participar desse bate-papo contigo e também com o meu colega Ailton, né? Muito bom, muito bom. Ailton, dá o seu boa noite para nós aí. Boa noite a todos. Acabamos de chegar agora mesmo de um culto lá em São Miguel do Iguaçu, lá no interior, Santa Rosa do Coí. Começamos hoje a nossa rodada aí da paróquia com a programação de Natal. Foi muito bonito lá o nosso encontro com os irmãos, lembrando aí esta data maravilhosa, o Natal. Muito bem, eu acabei não dando mais detalhes, mas poderiam se apresentar dizendo também onde são pastores, né, Hélio? Você está pastoreando a igreja em que lugar aí? Meu nome, então, eu sou pastor Hélio, né? Eu sou pastor da paróquia de Pedra Azul, Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, né? Eu sou pastor formado pelo Instituto Concórdia de São Paulo, como você citou, né, Bender? Da minha turma de 98. E, portanto, eu tenho aí, então, 20, e lá vai alguma caminhada de ministério pastoral, né? A paróquia de Pedra Azul é meu terceiro lugar, né? Eu fui pastor por 11 anos e uns quebradinhos em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e também por quase 6 anos, né, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, né? E há quase 3 anos eu estou aqui na paróquia de Pedra Azul, em Domingos Martins. Muito bem, né? Extremos, né? Foi para o extremo sul do país, você que é capixaba, aí viveu muitos anos, né? Ao menos 6 anos em São Paulo, e agora voltando à terrinha, né? Pedra Azul, uma cidade turística, uma cidade bonita, né? Vale aí recomendar para vocês, né, ir conhecer o município de Pedra Azul e ali muitos lugares turísticos na terra do Espírito Santo, né? Pastor Ailton Miller, conta para nós também aí do seu trabalho, para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu conheci o Instituto Concórdia de São Paulo em 98, quando o Hélio Brown estava se formando. Eu era aluno do primeiro ano. E interessante que quando eu cheguei lá no seminário, nós fomos um pouco antes das aulas, porque o pastor Joel, ele era da mesma turma do Hélio Brown, né? Do pastor Hélio. E como ele me apresentou o seminário, ele tinha que chegar um pouco antes para alguns trabalhos que ele tinha lá no colégio, na unidade 2. Aí eu fui mais cedo e dividi apartamento ali com o Hélio Brown, acho que 2 semanas, né, Hélio? Até o início das aulas. Isso. Foi bem legal, foi bem gostoso. Nós nos conhecemos lá em 98. Quando eu me formei, já foi aquela turma que foi para o seminário de São Leopoldo. Daí recebi o chamado para Ijuí, no Rio Grande do Sul. Trabalhei lá naquela cidade, naquela congregação, estive com eles lá, né, por 9 anos. E aí recebi o chamado aqui para o Paraná, na cidade de Medianeira, e estamos aqui com a congregação e a paróquia há 8 anos, em Medianeira, no oeste do Paraná. Para quem não conhece Medianeira, é só dizer assim, é perto de Foz do Iguaçu, pertinho das cataratas, daí o pessoal vai saber onde é. Muito bem, obrigado então aí pela apresentação de vocês. O pastor Ailton
ele não pôde confirmar logo que participaria, porque ele oficiou um culto, né, em Santa Rita do Iguaçu, é isso? Falei certo? Santa Rosa do Coí é o bairro, mas a cidade é São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu. Bom, e aí ele não podia confirmar que estaria conosco, então eu me preparei para receber o pastor Hélio Brown, e eu sei que ele, tendo morado alguns anos no Rio Grande do Sul, gosta de um escritor que é compositor também, o Vitor Ramil, e a gente costuma iniciar sempre aqui com uma poesia, com alguma coisa, né, que nos reflete alguma reflexão, né, também. E como eu sei que o pastor Hélio é admirador, né, gosta, eu selecionei um pequeno trecho do livro Pecode, de Vitor Ramil. É o Satolé. Lá da cidade de Satolé. Exatamente, exatamente. E aqui o trecho que eu selecionei é um trecho que eu acho que cabe agora para a nossa reflexão de final de ano, assim, né? Esse é o nosso encontro na trave número 13, né? E vai ser o último do ano. A gente vai pensar aí se vai continuar, como vai continuar para o ano que vem. E aí, então, cada final de ano a gente tem que refletir o que deixa para trás e aquilo que a gente vai levar junto, né? Então, é sempre um momento de reflexão, né? E tenho certeza que os colegas pastores que já fizeram algumas mudanças, né, de cidades e tendo morado lá em São Paulo, também, ao saírem de São Paulo, deixaram para trás algumas coisas, não só de mudança de objetos, mas também de memórias e tudo mais. Isso é uma coisa que nos acompanha, né? O que deixar para trás, o que vale a pena levar conosco, o que é preciso deixar para trás. E esse texto, então, do Pecode, que é inspirado na... Moby Dick, e aí ele... Então, enfim, eu vou ler para vocês um trecho, ele mistura um pouquinho de espanhol, né, como é típico lá da fronteira. Eu vou ler para a gente iniciar esse nosso momento, né? Ele diz assim, Calle Ascencio, quer dizer, é Rua Ascencio, né, Rua Ascensão. Minha avó olha demoradamente o retrato que o pequeno Arabi lhe ordenara tirar da parede. Seus olhos, que já não choram, veem retratada ali a totalidade do tempo vivido até então. Veem a totalidade do que haviam tido e amado, como a mobília que era agora carregada ruidosamente e sem cuidado para fora da casa e já não lhes pertencia. Vamos! A voz de Manuel lhe chega vinda do futuro, o futuro tedioso e informe que começara tão repentinamente. Ela enrola o retrato num pano de lã escuro e o amarra sem pressa. Aquela será para sempre sua bagagem. Tu não sabes o que é perder tudo, dirá um dia para minha mãe. Vamos! Grita Manuel lá embaixo, diz outra vez. Ela sai do quarto e desce a escada. Estou lista. Ela quer dizer, estou pronta. Diz para ele que a espera na sala com as malas. Que é isso? Pergunta-lhe a Rabi. O que é isso? Apontando para o embrulho que leva sob o braço. Nada, hijo. Nada, filho. Então, com esse texto, eu quero pensar um pouquinho na vida, né? A gente vai terminar um ano, a gente está de mudança para um ano novo, né? E às vezes precisa deixar coisas para trás, né? E nessa história, ela está levando um quadro que é uma memória de um filho. E nesse ano, muitas pessoas perderam entes queridas, né? Muitas pessoas perderam entes queridos para uma pandemia que nós ainda nem conhecemos bem. Então, essa coisa da memória, do deixar para trás, o que levar, né? Então, nós somos convidados, acho que a deixar para trás muitas bagagens que não são boas e não são úteis, mas continuar carregando na memória os nossos queridos, né? E, sobretudo, hoje, que o texto então, o testemunho de João Batista,
que vai ser o nosso testemunho, né? Nós passamos por um ano difícil e nesse ano difícil a gente sabe que não estava sozinho. Ainda que a gente tenha que deixar para trás, muitas vezes, um ente querido, né? Deixar memórias ruins ou objetos que não têm mais serventia, a gente sabe que caminha para o futuro, né? Nosso futuro não é tedioso, como na descrição aqui desta cena, da história dessa vida, dessa família, mas o nosso futuro, estamos no advento, pensando na primeira vinda de Jesus, mas já com os olhos fitos na segunda vinda. Então, esse acho que é a diferença para o nosso futuro. O nosso futuro não é incerto, não é tedioso, mas é um futuro glorioso, apesar de que o presente nem sempre é, né? Com essas palavras, então, quero iniciar, então, o nosso momento de reflexão, o nosso Na Trave, né? E gosto de fazer algumas brincadeiras, porque esse programa não é de futebol, né? É na trave, mas o objetivo aqui é olhar a palavra de Deus e tentar tirar as traves que tem em nossos olhos, né? Para poder enxergar melhor e para poder testemunhar melhor. Antes de passarmos à leitura do texto, né, e a nossa reflexão sobre o texto de hoje, saudar aí as pessoas que estão conosco, né? Dona Leda, boa noite. Boa noite, Dona Leda, bem-vinda. Selmira Santana, boa noite, pastores, boa noite também, seja bem-vinda. Muito bem. Nosso texto, eu vou ler o texto e depois, então, vou convidar os pastores para fazer os seus comentários, né? Aquilo que eles provavelmente pregaram no final de semana. O pastor Hélio já falou que a pregação não foi sobre o Evangelho, mas, mesmo sendo do Antigo Testamento, a temática, ela se completa, ela se realiza, né? Vamos, então, para a leitura de João, capítulo 1, do verso 6 a 8, depois o 19 até o 28. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Versículo 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Bom, esse é o texto, então, do Evangelho. A gente costuma abordar mais o Evangelho, mas estamos livres aí para conversar ou sobre o Evangelho ou algum dos textos, então, aí do final de semana, né? Quem era esse indivíduo esquisito, né? Que se vestia de peles de animais, que tinha uma vida muito simples, né? A sua indumentária identificava o seu alimento, né? Ele se alimentava de gafanhotos ou outros insetos e também de mel silvestre. E então, na sua maneira de vestir e de se alimentar, ele já indicava
algo diferente aí no seu testemunho. E ele veio para preparar, então, o caminho para o Messias. Esse é a voz que grita no deserto. Como, então, a gente interpreta, como a gente atualiza, como a gente aplica para a nossa vida esse texto aí do Evangelho? Quem gostaria de começar? Esse é um texto fantástico. Acho que para a igreja de hoje, né? O exemplo de João Batista para nós cristãos, assim, é um exemplo extraordinário. Já começa pelo relato de João, do evangelista João, dizendo lá no começo, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testemunhar. Então, o evangelista João disse, ele veio para testemunhar, né, para testificar a respeito da luz. Ou seja, João não veio falar dele mesmo, ele veio para dar um testemunho de alguém. E esse alguém é a respeito da luz. É claro que o evangelista João está apontando aqui para Cristo, né, a luz do mundo. E aí, né, mais lá adiante, né, quando o evangelista João segue, né, relatando assim um texto, dizendo, então foram lá os líderes judeus enviados de Jerusalém, né, enviaram sacerdotes, né, e levitas para lhe perguntar, quem é você? Quem és tu? Né, e ele confessou e não negou. E o que ele confessa? O que ele diz, né? Eu não sou. Né? Eu não sou o Cristo. É interessante que quantos messias já se levantaram, né? Quantos, né, messias, tanto no passado como também na atualidade, que gostam de dizer, sou eu, né? Eu sou o cara, eu sou o Salvador, a solução é comigo, né? Mas João, ele diz claramente, eu não sou o Cristo, né? E ele veio para dar testemunho de Cristo Jesus. João Batista é primo de Jesus, ele poderia até usar, né, dar uma carteirada, dizendo assim, eu sou o primo dele, né? Eu não sou, mas eu sou primo dele. Mas João Batista não diz isso, né? Ele apenas diz, né, eu não sou. E aí as autoridades, lá, essa embaixada que foi enviada, essa comitiva que foi enviada para perguntar para ele, mas quem então você é? Né? És tu Elias, né? Ou algum do outro profeta? Ele diz, também não sou. Né? E aí, depois ele diz, eu sou, né, a voz do que clama no deserto. E aí, João Batista, né, interessante, né, que o dedo dele, ele aponta para Jesus. E esse é o exemplo para nós, para a igreja nos dias de hoje, né? A igreja deve sempre apontar para Cristo. O seu dedo tem que ser sempre apontado para Cristo, né? E não apontar para si mesmo, ou tentando, né, dizer, eu sou bom por isso, sou bom por aquilo, ou a vaidade, né, de muitos pregadores também, né, que criam seus ministérios, que criam as suas igrejas, né, e aí não colocam mais o nome da igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja do fulano de tal, a igreja do ciclano, a igreja assim por diante. Tem uma obra, né, de um pintor do tempo da Reforma, luterano, Lucas Cranach. Ele, ao pintar o altar da Reforma, né, ele também coloca, assim, ele pinta Lutero do púlpito, e é interessante que o dedo do Lutero lá no púlpito, nessa obra do Lucas Cranach, o dedo de Lutero do púlpito, ele está apontando para, né, a cruz de Cristo. E esse é o exemplo de João Batista para nós, né? Para todos nós pregadores, e isso, né, os reformadores entenderam muito bem, né, o seu dedo sempre apontar para Cristo, né? E em outro lugar, João Batista também ele diz, né, convém que ele cresça, né, e que eu diminua. Então fica assim esse bonito testemunho também de João, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo,
onde muitas vezes a arrogância, a vaidade, né, as pessoas atropelando umas às outras. O exemplo de João Batista, da humildade dele, né, e apontando para aquele que é a luz do mundo, né? E depois o próprio exemplo de Cristo, né? Mas nós estamos falando aqui também do exemplo de João Batista. É isso, Bento. Eu preguei sobre o texto de Isaías 61, porque o versículo 1 é o meu lema de formatura. Então, depois de muito tempo que eu não pregava esse texto, eu decidi, acho que chegou a hora de eu pregar, né? De novo. E aí eu preguei sobre esse texto de Isaías 61, 1 a 4. Enfatizei mais aqui os versículos 1 a 4. Mas o Isaías 61 diz assim: o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para pregar boa notícia. Né? João Batista, de certa forma, ele prega essa boa nova, ele anuncia, né? Assim, na sua pregação, apontando para Cristo, apontando para a luz do mundo, né? E o Evangelho, né? A pregação, né? Da boa nova, da salvação em Cristo Jesus. Ok? Perfeito. Pastor Ailton, quer emendar aí os comentários? Eu fiz a mensagem no texto do Evangelho e coloquei como tema a pergunta, né? Quem você é? A pergunta que aquela comitiva fez para ele, né? Mas eu acho interessante, eu não comentei no sermão, mas é uma coisa bem interessante é o contexto, por que aquela equipe chegou perguntando isso para ele. A gente pode olhar para os textos lá do Antigo Testamento, quando na verdade foi Malaquias que profetizou a vinda do precursor. E quando os evangelistas falam que foi Isaías, é porque o Isaías era o grande profeta e ele era citado como se fosse ele que estivesse anunciando o precursor, mas foi o Malaquias. Quando a gente lê o texto de Marcos, por exemplo, né? Leitura do domingo anterior, né? Mas assim, por que eles fizeram essa pergunta? Porque era aguardado essa promessa, né? Da vinda do Elias. Então, não é à toa que eles foram lá perguntar, as pessoas que estavam ligadas, antenadas lá com as profecias, perceberam que algo estava acontecendo ali com aquele homem, que ele estava sendo um batizador, estava sendo ali um pregador da palavra e, principalmente, pregando arrependimento. Aí você pode ligar com a vida do profeta Elias. O profeta Elias também usava uma capa que era feita de pelo de camelo. Também vivia dessa forma, pregando arrependimento. Por isso, houve essa pergunta da parte deles. Quem estava antenado com as profecias, acharam mesmo que chegava o momento do grande Messias, do grande profeta, né? Ou melhor, do profeta Elias ou do grande Messias. É interessante lembrar isso aí. Muito importante, muito importante. Só que aí o que vem, o tema principal é a resposta dele, igual o pastor Hélio colocou ali, né? Ele, antes de responder quem ele era, ele já falou que ele não era, né? Ele não foi o Messias. Então é bem importante também destacar essa humildade de João, de não querer o brilho e sim apontar para a luz, né, que é Jesus. Eu achei interessante colocar essa visão do texto, né? Quem somos nós? Nós somos pessoas também pecadores que precisamos nos arrepender, mas nós temos uma boa notícia, nós também apontamos para Jesus. Essa foi a nossa temática. Muito bom, pastor, muito bom. Eu fiz alguns apontamentos aqui para compartilhar. Você já encerrou a primeira manifestação ou gostaria de falar algo mais aí? Não, tranquilo. Eu queria só comentar em cima ali da temática que a gente trabalhou mesmo. Isso. Mas anota aí, vamos conversar mais um pouco. Antes de comentar, só quero saudar mais pessoas que estão aí conosco, né? Adelíria Knoll e Arthur Knoll, lá de Horizontina, boa noite. Etelvino Belk, Renato Kenny, Suzana Felten, Vicente de Jesus, boa noite.
Bernadette das Graças Maciel. Boa noite, pastor Hélio Brown. Que Deus abençoe a todos. Só conhecida, né, pastor? Boa noite, Bernadette. Né? Nosso time aqui vai mal, né, Bernadette? Né? Mas vamos lá. Ela aí diz, abraço às suas famílias e um Feliz Natal. Muito bom, legal. É bom ouvir, né? Bom ver o pessoal aí, né? Nós também vamos desejar, então, a todos aí uma boa noite. Que bom que você está aqui conosco, né? Esse é o nosso programa Na Trave, o de número 13, é o último aí do ano. Estamos conversando, então, sobre o testemunho de João Batista. Então, quero justamente comentar aqui essa que foi lembrado pelo pastor Hélio, né? Então, a definição sobre quem era João Batista passou primeiro pela negação. Olha, ele não é isso, né? Não é isso, não é esse. E, de certa maneira, a gente, como igreja, também se define, muitas vezes, pela negação, né? Nós não ensinamos uma salvação por méritos, nós não ensinamos um caminho que diviniza o ser humano, né? Que a exemplo de João Batista também dizia, olha, eu não tenho, eu não quero, né, não tenho a honra de desamarrar as correias da sandália. Mas aí passa pela afirmação. Então passa por uma negação, né, de alguns aspectos, mas passa por uma afirmação. E aí ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. E aqui é interessante, porque em Isaías, essa voz que clama no deserto é indefinida. Quem é essa voz, né? Não é ali um profeta específico, né? E, de certa maneira, eu olhei isso como sendo também qualquer um de nós, né? Então, não é um pastor, o pastor, mas é qualquer um do povo que conhece essa mensagem, precisa ser essa voz que clama no deserto. E essa mensagem é essa, olha, endireitai o caminho para o Senhor passar. E é também arrependei-vos, né? Que é uma marca de todos os profetas, dizendo para o povo, olha, vocês estão distantes, vocês estão se afastando, é preciso voltar. É preciso voltar. E o arrependimento tem a ver com pecado, mas também tem a ver com uma postura dos religiosos e uma postura da igreja. Pois esse caráter de humildade que o pastor Ailton chamou aí, mostrou de Elias, né? O aspecto externo, né? O pelos de camelo, né? E o aspecto também do João Batista, divergia radicalmente da postura dos fariseus, que eram aqueles que, né, mandaram os seus, como na linguagem que o pastor Hélio mostrou, né, mandou os seus embaixadores, né? Mandou uma comitiva para investigar quem é esse, né? Nós queremos saber, pois João Batista realmente estava chamando a atenção para algo diferente ali, né? A pregação deles. E os fariseus se distinguiam radicalmente, porque Jesus, ao falar, né, e sobretudo no Sermão da Montanha, dizia, olha, quando vocês forem orar, não façam que nem os fariseus que vão em praça pública, né, e gritam, ou se vestem com roupas com pingentes e penduricalhos, assim, que chamam a atenção. Vocês têm que ser diferentes. Então, de fato, cuidar com que a igreja não busque essa glória humana de uma coisa de aparência, né? Mas que, de fato, transmita com humildade. Eu acho que aí esse é o ponto, essa pergunta que eu gostaria, inclusive, de deixar aí para o pessoal que está nos acompanhando agora à noite, né? De que maneira nós devemos hoje dar esse testemunho? Será que a igreja cristã está testemunhando da melhor maneira? Vamos olhar para a pregação de João Batista, e não apenas para a pregação, mas também para a forma, né? Porque a forma é importante, a forma pode deturpar o conteúdo. Então, a forma, né, de ser igreja hoje, a maneira como testemunhar, será que ela está de acordo com, né, com a pregação que Jesus espera de nós, que foi a pregação de João Batista, mas que Jesus também logo depois continuou, né? Arrependam-se. Então, acho que essa é a grande questão. Eu gostaria de
colocar para nós hoje, para a gente conversar, e aí quem está nos acompanhando também comente, né? Como é que é? Como dar esse testemunho hoje, né? Como demonstrar essa humildade? É certo que a humildade não é só o aspecto externo, né? Mas ele também passa por isso. E aí a gente olha para a igreja luterana, olha para as demais igrejas cristãs, e eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, entristecido, mas eu vejo que há muitas igrejas hoje que estão preocupadas com aparência e estão fazendo uma pregação, né? Uma pregação que difere da pregação, né, de humildade, mas sobretudo de arrependimento. A pregação hoje está, né, em busca de coisas humanas, né, de bênçãos meramente materiais, e penso que isso não aproxima do Jesus, não aponta para Jesus como a luz, o Salvador. Então, penso que nós precisamos, inclusive, colocar o dedo na ferida, como João Batista fez, quando os fariseus vieram para se batizar, João Batista disse, afastem-se, raça de víboras, né? Então, penso que às vezes, sob uma preocupação de não ofender, tal, a gente não exerce a nossa vocação profética de denunciar aquelas igrejas que não apontam para o Jesus Salvador, que apontam um Jesus que atende a necessidades humanas, né? Sei lá, um pouco do desabafo aí em relação a isso, né? Não sei se alguém gostaria de comentar aí. Vou só saudar aqui a Marlene Heller, está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro, boa noite. Também a Ilva Milk, lá do Espírito Santo, está nos acompanhando, boa noite. E aí? Posso falar, Ben? Pode falar. Não, é interessante, né? A gente tem, assim, um conjunto de leituras, né, para cada domingo. E esse terceiro domingo do Advento fez parte também dessa perícope, né, desse conjunto de leitura, o texto de Isaías, assim como o texto do Salmo 126, e também 1 Tessalonicenses, né? Mas aí o profeta Isaías, em Isaías 61, ele diz assim, o Espírito do Senhor, né, está sobre mim. Na NTLH, ele diz assim, né, o Senhor me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Então, aos pobres aqui, não necessariamente pobres, pessoas financeiras, né, pobres desprovidos de finanças. Mas aqui é o pobre de espírito, o pobre que reconhece, como a gente diz na nossa liturgia, né, de culto luterano, né, na confissão de pecado, eu pobre e miserável pecador, como o salmista também diz, né, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Esta pobreza, esta miséria, Isaías confessou, de certa forma ele confessou, ele diz, porque eu não sou digno, né, de desamarrar as sandálias de seus pés. Ele sabia, né, que aquele era o Cordeiro de Deus. Em outro lugar ele dá esse testemunho, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso, Isaías, ao mesmo tempo, também confessa a sua miséria. Eu não sou digno, né, né, ele confessa esse seu pecado também. Mas você falou de fazer denúncia, né? Também, assim, é preciso denunciar, às vezes, né? Quando a igreja esquece de pregar o evangelho, esquece de pregar a boa nova e acaba pregando, né, outras coisas, né? Como, por exemplo, a teologia da glória, né? O texto do Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quem restaurou a sorte foi o Senhor, não foi o povo, né? E o salmista confessa isso naquele canto. Foi Deus quem fez, é obra de Deus, não é nossa obra, né? Nós nada podemos fazer. O Senhor que fez, é por isso que estamos alegres, por isso estamos alegres. Mas deixa eu falar sobre uma questão, eu gosto muitas vezes
de ver essas denúncias de forma sutil. Às vezes, um joga ali, aqui. Tem um episódio que é produzido pela Fox, né? Um seriado, né? É um desenho animado, dos Simpsons. Eu creio que muitos devem conhecer, né? Se eu não me engano, é o terceiro episódio da série dos Simpsons, e que tem assim o título O Homer, o Herege. O Homer, ele não quer mais ir à igreja, ele não quer mais saber de ir à igreja. E aí a sua esposa, a Marge, ela diz assim, mas Homer, por que você não quer mais ir à igreja? Né? Havia, inclusive, chamado o reverendo para ir na casa dele, eles são uma família cristã. E o Homer diz assim, eu não preciso mais ir à igreja, porque eu já sei, né, como eu vou para o inferno, né? Eu não preciso ir à igreja para o reverendo me dizer como eu vou para o inferno. Isso eu já sei. Ou seja, parece que a igreja, né, essa é a crítica, né? A igreja não prega mais a boa nova, não prega o evangelho. Parece que prega como as pessoas vão para o inferno, porque se não fizer isso, você vai para o inferno, se deixar de fazer aquilo, você vai para o inferno, se você vai para o inferno, é necessário, sim, pregar a lei, para que haja o reconhecimento da sua miséria espiritual, para ver o quanto somos pobres e miseráveis pecadores. Mas é necessário anunciar o evangelho, a boa nova, anunciar a obra de Cristo. O apontar para Cristo é isso, é anunciar o perdão, né? Anunciar a boa notícia. E parece que o evangelho está sendo colocado, né, em cima de um monte de entulhos, né, de vaidades, de preceitos, né, de outras coisas, e sendo sufocado por vozes estranhas, não mais a voz que clama do deserto. Muito bem, muito bem. Pastor Ailton, gostaria de falar? É bem interessante, a gente tem que lembrar, nesse contexto aí, que o profeta, o João Batista, ele foi um homem que foi profetizado, Deus planejou a vinda dele, né? E tudo que ele tinha para fazer era da vontade do Senhor, isso é o principal. Ele mesmo disse, né, olha, eu fui anunciado lá pelo profeta Isaías que eu vim aqui para preparar o caminho do Senhor, eu vim para batizar, eu vim chamar ao arrependimento, mas colocando isso para nós, igual o pastor Hélio está citando ali, a vontade das igrejas hoje, algumas, né, de pregar o hedonismo, aquele prazer, as pessoas gostarem de ouvir algumas coisas que lhes agradam, né? Eu acredito que a palavra de Deus, que Jesus prometeu que dura para sempre, é eterna, né? Nós fomos escolhidos por Deus, então, para manter essa pregação. Esse é o grande desafio. Como João foi escolhido, nós também fomos para anunciar a palavra de Deus. Eu acho que aí está o grande desafio aí para a igreja hoje, entender essa necessidade, né? Porque nós somos a erva, né, que seca, que murcha, a flor que murcha, então precisamos pregar o evangelho para a salvação do nosso povo, né, hoje atual, como o João fez na sua época. Lei e evangelho. Perfeito, perfeito. Deixa eu só saudar, temos mais gente que está conosco aí, né? A Margarete Feld, lá de Curitiba, está nos acompanhando também. Meg, obrigado pela sua companhia, né? Nós estamos aqui no nosso momento de leitura da palavra, né? Na trave, e estamos falando sobre o testemunho de João. Uma das coisas que me chama a atenção, que a gente acabou só mencionando, mas acho que caberia a pena a gente conversar um pouquinho, é que depois que João Batista fala, né, que ele não é Elias, não é o profeta esperado e não era o Messias também, eles questionam a autoridade dele, né? Então, por que batizas? Então, aí eles vão para cima dele. Aliás, aqui eu me recordei quando os fariseus também perguntaram para Jesus, depois que ele expulsou os vendilhões do templo, eles também perguntaram para Jesus, de onde vem a tua autoridade? E se a gente se recordar, naquele contexto,
Jesus diz assim, ok, eu vou dizer para vocês de onde vem a minha autoridade, mas primeiro vocês me respondam, de onde vem a autoridade de João Batista? E aí eles se calam porque sabiam que o povo admirava muito João Batista, a coerência de João Batista, né? Mas essa questão aí do porquê batizas, lendo ali um pouco sobre essa temática, os judeus estavam acostumados com o ato de batizar, porque o batizar aqui não é só o submergir na água, mas, por exemplo, lavar as mãos, aspergir água, tudo isso é o baptizo, né? O batizar. E os judeus, então, estavam acostumados com esses hábitos cerimoniais, né? Então, para uma refeição, lavavam as mãos. Quando vinham da rua, também se purificavam, né? Inclusive, isso foi motivo de uma controvérsia. Certa vez, eles perguntaram para Jesus por que os discípulos deles não se lavavam, né? Antes das refeições ali. Eu não lembro bem de todo o contexto, mas eles questionam. Mas o batizar mesmo, de verdade, como João ali batizava no Rio Jordão, os judeus não exigiam de outro judeu. O batizar, como João Batista estava batizando ali, era o batismo que um gentil, alguém que não era do povo de Deus, quando ele se convertia e queria fazer parte do povo de Deus, aí ele era batizado, como se ele tivesse deixado para trás todo o seu pecado. E João Batista, né, inspirado por Deus, certamente, batiza, né, e é um batismo que marca o arrependimento dos pecados, e ele batiza todas as pessoas, também judeus. Para nós, fica a reflexão, então, ali, que não é porque eu era judeu, que eu tinha sangue judeu, que era descendente de Abraão, que estava tudo bem. Então, essa aliança pressupunha um compromisso com Deus, uma volta a Deus, que passava pelo arrependimento. Então, creio que essa é uma questão importante para a gente hoje também, né? Pensando aqui no cristão luterano, que, bom, eu sou cristão luterano, então tá tudo bem, né? Então, é preciso sempre rever a nossa vida à luz da palavra de Deus, né? Essa administração correta da lei e do evangelho, né? Sabendo que o evangelho acusa, mas ele não tem poder de produzir em nós nada diferente. A lei apenas acusa, né? Ela é necessária, mas a lei não produz em nós a mudança. E aí, fazendo coro aí com o que o pastor Hélio citou, né? É preciso pregar o evangelho também corretamente, porque é ele que é capaz de produzir em nós, então, a mudança de vida e, então, os frutos desse arrependimento, né? Se alguém quiser se preparar para falar, temos aí, eu vou ler mais alguns que estão participando conosco, né? Rosane Neufeld diz boa noite para nós. O pastor Hélio Brown está saudando a Bernadette, né? E o Renato também diz assim, feliz e abençoado Natal em Cristo. Sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, comunidade de São João. Opa! Minha mãe é natural de Santa Rosa, eu sou de Horizontina. Que bom ter a sua companhia aí, Renato. Muito bem. Alguém gostaria, então, de falar aí, pastores? Pastor Bender. Opa! Eu ainda penso também que a questão deles perguntarem do batismo estava relacionada com o pensamento da chegada do Messias mesmo. Eles também pensavam nisso. Aquilo chamou a atenção deles. Ele estar batizando até mesmo os próprios judeus. Isso mexeu com alguns deles que esperavam a vinda do Messias. Creio que também conta para isso. E hoje também, né, nós levamos o batismo para quê? Para que as pessoas sejam perdoadas, né, e aguardem a volta de Cristo, né, quando não sabemos, mas estar preparado, faz parte também o batismo estar preparado. Perfeito, perfeito, inclusive, porque justamente essa pregação dele, né, preparai o caminho, eles conheciam bem a linguagem
tanto de Malaquias quanto de Isaías, que falava do preparar, né? Endireitai o caminho, né? E aqui é interessante porque alguns comentaristas lembram que quando uma cidade, um vilarejo ia receber uma autoridade, ela preparava, né? Ainda hoje, quando vem uma autoridade para a cidade, o trajeto oficial é todo maquiado, né? Para que ele tenha uma boa impressão daquela cidade. Naquele tempo também. Então, vinha alguém, se preparava. Então, essa linguagem, essa pregação, pastor Ailton, não tenho dúvidas de que justamente apontava, olha, algo diferente, o Messias, né? E aí eu lembro que, acho que foi o senhor mesmo que falou, né? Desculpa, né, meu querido amigo, que justamente sobre agora até fui fazer a brincadeira e esqueci, mas sobre batizar, Deixa eu te falar uma coisa, então, enquanto você lembra aí, que eu me lembrei de um fato do meu estágio. Diga. Quando eu fiz meu estágio lá no Piauí, na cidade de Floriano, todo domingo eu saía da casa de uma família onde eu almoçava no domingo ao meio-dia para ir no interior, lá eles chamam de interior, as comunidades mais afastadas, né? E era uma estrada de terra, de areia, e eu ia de bicicleta para lá. E geralmente uma senhora me acompanhava. Aquela bicicleta ficava pesada, né? E o pneu atolava naquela terra de areia, era sofrido chegar lá naquele local. Passado, acho que uns 8 anos depois que eu fiz meu estágio, fui lá visitar aquela congregação, daí um líder da congregação falou, pastor, lembra quando você andava aquela estrada de areia, que era difícil chegar naquele local, onde tinha um ponto de missão? Falei, lembro. Então, quando o Lula, que era então presidente, veio aqui inaugurar uma fábrica de biodiesel, passaram o asfalto em todo aquele lugar. Aí eu me lembro da referência aí do profeta, né, quando ele fala de endireitar o caminho. Sim, verdade, verdade. É isso que eu mencionei, né, de preparar para as autoridades. Mas eu não consegui me lembrar, eu fui fazer uma brincadeira, porque eu chamei de senhor, né, aí eu me esqueci. Tem que tomar cuidado quando eu vou fazer as minhas falas, né? Bom, ficou uma pergunta, eu acho que a gente coloquei aí no ar uma pergunta, é como, então, ter esse mesmo espírito de João Batista para anunciar, né, preparar esse caminho, porque afinal de contas, estamos no Advento, vamos em uma semana lembrar o Natal, né, a primeira vinda de Jesus. Para o cristão, ele já está com os olhos fitos lá no futuro, né, na segunda vinda. O tempo, né, tá urgente, né, a volta de Jesus está cada vez mais perto, e é preciso continuar pregando, né? Então, continuar anunciando. Como a gente vai, então, anunciar essa mensagem com essa mesma humildade, né? Com o mesmo espírito, convém que ele cresça e que eu diminua. Se você está nos acompanhando aí, as 16 pessoas que estão ao vivo conosco aí, quiserem responder essa pergunta, a gente vai ler, tá bom? Aqui, ó. A Margarete diz assim, eu acho que para João Batista batizar Jesus foi um momento muito especial. Ela está lembrando, né, do batizado de Jesus. Aqui é interessante, olha aqui. Pô, Jesus precisava se arrepender. Jesus também não precisava se arrepender, ele não tinha pecados, mas ele se deixou batizar, né? E ele disse, ó, convém cumprir toda a lei. Acho que é interessante a gente pensar sobre isso também, né? Não sei se algum dos colegas tem algum insight em relação a esse fato de Jesus ter se deixado batizar ali no início do seu ministério, inclusive, né? Aí o céu se abre, o Espírito Santo vem. Aliás, lembra daí, né? O texto referido pelo pastor Hélio, né? De que o Espírito Santo, né? Eu recebi o Espírito Santo, né? O teu Espírito para anunciar. Então, acho que é essa referência aí, né? Do receber o Espírito Santo para anunciar a palavra.
Enfim, alguém gostaria de comentar algo? Já estamos aí nos 49 minutos, penso que a gente pode ir também, então, caminhando aí para o final, né? Dando as palavras finais, talvez também se despedindo aí. Quem que vai? Deixa eu falar primeiro, para o pastor Hélio finalizar, pode ser? Tá bom. Então, assim, ó, a pergunta que o pastor Bender fez, né, sobre o que nós podemos fazer também, eu acredito que nós, colegas pastores, aí falamos no último culto, né, no sermão, que, a exemplo de João, nós também devemos apontar para o Cristo, né? Nós não temos muito o que falar de nós mesmos. Como o próprio João, ele não tinha muito para falar sobre ele, mas ele falou sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, cabe a nós, a igreja, hoje, fazer o mesmo, né? Apontar sempre para o Cristo. Como foi mencionado aí, aquela obra que o pastor Hélio disse aí do pintor, né, da época da Reforma, que apontamos para o Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acredito que vai ser sempre esse aí o trabalho da igreja, né? Deus nos escolheu para isso também, para sermos perdoados e para levar o perdão para outras pessoas. E deixo aí um grande abraço aí para todos os amigos aí que estão acompanhando nós aí. E um abraço aí também para o Hélio Brau, para o André. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito bem. É comigo agora, Bender? Pode ser. Eu penso assim que, eu falei antes, né, os tempos são difíceis, né? Nós vivemos tempos assim, em que, infelizmente, também a igreja está assim, sendo, de certa forma, assim, se deixando influenciar, né, por muitas mensagens e pregações, né, e muitas mensagens falsas, né, mentiras que às vezes são ditas como verdades, e as pessoas às vezes se orgulham de dizer a mentira, né, dizendo até que é direito de se expressar, é direito de uma liberdade de expressão, mesmo contando uma mentira, mas é meu direito de assim me expressar. João Batista, ele teve coragem, né, de inclusive apontar o dedo também para o pecado, né, inclusive de muitos líderes da igreja, e ele disse, o chamou inclusive de raças de víboras. E a pregação dele também cabe para todos nós, né? Cabe no sentido de que precisamos, sim, se não nos humilharmos, se não nós lamentarmos o nosso pecado, o profeta Isaías nos diz, né? Se a gente não reconhecer que somos pobres e miseráveis pecadores, não podemos jamais saborear a doçura do Evangelho. O Evangelho sempre é doce, né? Eu citei aquele episódio dos Simpsons, né? A gente quer ir à igreja para ouvir a doçura também do Evangelho. E esse Evangelho transforma a nossa vida e transforma para melhor, no sentido de que, da mesma forma como Cristo nos acolheu, como Cristo nos colocou em seus braços, essa também é a função da igreja, né? De ser os braços de Cristo, de ser o olhar que Cristo lançou sobre nós, um olhar especial. Assim também nós devemos lançar esse olhar especial sobre o nosso próximo. E o Advento é isso, nos convida para que a gente possa, né, quem sabe, refletir um pouco mais de perto sobre essas nossas atitudes. Muito bem, obrigado pelas suas palavras, pastor Hélio, obrigado também, pastor Ailton, muito obrigado aí pela participação de vocês, esse espaço está sempre aberto aí para conversar, para trazer a mensagem, a palavra de Deus aqui. Eu gostaria de dizer assim, se é verdade que João Batista veio para, né, apontar, colocar o dedo na ferida, como era necessário, chamar ao arrependimento, por outro lado também, como lembrou
vocês lembraram, né, a respeito da questão do evangelho ali, da boa notícia? A mensagem de João Batista era uma mensagem de esperança também. Um ano que teve uma pandemia, um ano que teve muitas mortes, um ano que foi preciso deixar muita coisa para trás e de lado, né, como no trechinho da literatura que eu li no início do nosso encontro, a gente teve que deixar, inclusive, para trás muitos entes queridos, né, que faleceram em razão dessa pandemia. E essa pandemia não escolheu cristão ou não cristão, né? Ela pegou pessoas que estavam fragilizadas e que, por alguma razão, estiveram expostas ao vírus. Então, ser cristão não significa que eu estou imune, né? A fé não imuniza ninguém. A fé não imuniza diante de doenças, né? Não é uma vacina contra o câncer, infelizmente não é. Então o cristão vive tudo isso. Agora, a pregação da igreja, a pregação de João Batista é uma pregação de esperança. Ele está vindo. O Messias prometido, que o povo de Israel esperou por muitos anos, vai vir. E isso que é o interessante, né? João Batista não diz vai vir, mas ele diz assim, ó, ele já está no meio de vós e vocês não conheceram. Olha que coisa interessante, a gente acabou não mencionando, né? Cadê aqui? Vou ler. Versículo 26. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das suas sandálias, ou das sandálias deles. Então, o Messias já estava no meio deles, mas eles não conheceram, né? Por isso que o Evangelho de João disse, num texto que a gente acabou não lendo, no versículo 10, a palavra estava no mundo e por meio dela Deus o fez. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus o fez, mas o mundo não a conheceu. O mundo não a conheceu, os israelitas não o reconheceram, né? O povo israelita, como povo, também não reconheceu Jesus. Alguns reconheceram, mas o povo em si não. Então, nós precisamos continuar, então, na nossa missão de levar a pregação da lei, mas, sobretudo, o evangelho, porque é o evangelho que é capaz de transformar e capaz de mudar. Então, nesse advento, vamos seguir testemunhando, vamos seguir falando, né, desse evangelho, para que as pessoas conheçam esse Jesus, o Salvador. Pois por aí tem um cardápio muito grande de religiosidade, né? Muitas religiosidades falam algo bonito. O ser humano pode ser um Deus, o ser humano é um Deus. Nós não somos, nós somos criaturas, né? Nós precisamos reconhecer o Deus verdadeiro, o Criador, que se revela na Escritura Sagrada. Essa é a nossa mensagem, é assim que nós precisamos ser conhecidos. E aí, definitivamente, né, para as autoridades, que a gente siga o exemplo de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Nós não estamos aqui para anunciar o nosso nome, mas estamos aqui para anunciar o nome de Jesus. É o nome dele que tem todo o poder. Temos aqui últimos comentários, né? A Meg diz, para mim, o momento do batismo é muito especial, com toda certeza, né? Com o batismo, nós fazemos parte da família de Deus, né? Nós somos trazidos para dentro do corpo de Cristo, sem dúvida que é um momento muito especial. Realmente, nós somos, pelo batismo, tornados novas criaturas, com certeza. A dona Leda também faz aí uma saudação. Boa noite, pastores. Fiquem todos com Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, obrigado pela participação de vocês que estão online aí nos acompanhando. Pastor Hélio, pastor Ailton, meus queridos amigos, né? Da época de Instituto Concorde de São Paulo, Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês, que vocês continuem essas vozes proféticas, anunciando corretamente a lei e o evangelho, para que as pessoas conheçam aquele que é o Salvador, né? Aquele que é anunciado pela Escritura Sagrada e que veio no Natal e cuja volta nós estamos aguardando. Gente querida,
Quem ainda não o fez e quiser curtir e compartilhar esse vídeo, é uma maneira de divulgar, né, a palavra de Deus. E vamos nos despedindo. Esse é o nosso último momento deste ano. Vamos voltar aí em janeiro. Não temos data ainda, mas quando tiver, a gente vai divulgar. Vou interromper os finalmente para trazer uma palavra aqui de um querido amigo lá da época de seminário também, de Instituto Concórdia, né? O Nação, querido amigo Nação Luiz da Silva. Boa noite, nobres colegas. Deus abençoe ricamente vocês. Abraço aos irmãos e irmãs em Cristo. Muito bem. Eu fui contemporâneo do pastor Nação lá em São Paulo. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de estudar com ele no mesmo período. Sim, eu estudei com Nação. Estudaram, então tá bom. Muito bem, então. Eu conheci ele quando ele fazia o símbolo, né? Aquelas cordas para batina. Ainda faz? No seminário. Lá no seminário. Eu vou ter que... Não sei se ele ainda faz. Está em Toledo? O pastor Nação é lá de Assis Chateaubriand, né? Então, tá bom. Isso. Mas ele é pastor em Toledo e professor também. Eu lembro, ele fez magistério, não sei se fez algum outro curso depois. Um abração, Nação. Temos também aqui, nos acompanhou o Leonardo Streloff de Castro, lá de Porto Alegre também. Muito bom, Leonardo, obrigado pela presença também. Muito bem, chegamos ao final, então. Fiquem com Deus e Deus abençoe, ótimas festas, um bom Natal, um ótimo Ano Novo. Deus continue com vocês, abençoando. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.